Glória a Deus. Nós vamos seguir então a nossa série de mensagens. Essa é a terceira mensagem da nossa série, Discípulos em Missão. E essa é a terceira mensagem. Eu queria que você estivesse atento àquilo que o Senhor vai falar conosco. Antes de mais nada, feche teus olhos. Senhor, nós queremos nos render diante do Senhor agora, queremos te pedir, ó Deus, a revelação do Teu Espírito Santo sobre nós e que o Senhor, nesse momento, Pai, possa ministrar as nossas vidas, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, e que seja um tempo especial, ó Deus, para todos nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Fique atento. O Senhor vai falar contigo nessa noite. E se você tiver uma caneta e papel na mão, anote. Eu soltei um vídeo essa semana e falei que a mensagem de hoje seria muito prática. Então, anota aí. Se tiver um bloco de notas no celular, enfim, de alguma forma que você possa tomar nota, porque são coisas que o Senhor quer que nós comecemos a dar passos bem práticos, né? Na nossa caminhada como discípulos de Jesus. Muito bem, para iniciar, nós precisamos entender que discipulado exige uma dedicação, exige um movimento. Aliás, eu gosto muito dessa ideia de igreja em movimento, né? A igreja não é algo estático, é algo parado, mas é algo que se movimenta, algo que Deus, ao longo do tempo, vai movendo a igreja para cumprir o propósito dele. Então, a gente precisa entender que discipulado exige de nós esse movimento, exige de nós uma visão e exige de nós uma iniciativa. O chamado não é apenas para nós sermos discípulos, mas também para nós fazermos discípulos, não é verdade? Então, entenda que discipulado ele não é algo automático. Ele precisa ser intencional. E a gente vive numa época marcada pela conectividade, não é verdade? Internet, redes sociais, tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. E por incrível que pareça, mesmo nessa realidade, a gente vive num mundo de isolamento. Incrível isso, né? Onde nós temos uma tecnologia que aproxima todas as coisas, que facilita todas as coisas, a gente também vê pessoas que estão isoladas, pessoas que vivem no automático. E se nós colocarmos para a vida da igreja, se a gente tentar traçar aí um paralelo com a vida da igreja, não especificamente falando de relacionamento, mas a gente vê que muitos cristãos hoje, eles estão tão ocupados, até mesmo com a vida da igreja, com os seus ministérios, com as suas atividades, mas sem a menor intencionalidade na missão. Como assim? As pessoas estão fazendo coisas, estão realizando coisas, mas elas já se perderam na sua intenção. O porquê você faz o que você faz? O porquê você tem cumprido esse rito? Por quê? A coisa parece que tomou uma proporção de... vamos lá. Deixa a coisa correr. No final tudo dá certo. E acaba perdendo a intencionalidade, e acaba perdendo o propósito da missão. E no texto que nós vamos ler, num dos versos, Jesus faz uma pergunta que ressoa muito como um convite a todos nós, e um diagnóstico para que a gente possa pensar. E a pergunta que Jesus faz é: o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Algo que nós precisamos pensar, e aqui a gente pode ouvir uma inquietação que ecoa no coração de cada crente que deseja viver a missão de Deus, a missão no reino de Deus. Quem nunca perguntou, né? Quem são aqueles a quem o Senhor me chamou para alcançar? Quem são aqueles que eu vou ensinar, caminhar, discipular? Afinal, a gente lê nas Escrituras: ide e fazei discípulos.
Não é um pedido qualquer, é uma ordenança. Vai e faça discípulos. Quem nunca perguntou, Senhor, cadê os meus discípulos? Onde estão os meus discípulos? E é justamente esse o título da nossa mensagem de hoje. Onde estão os meus discípulos? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o discipulado ele não acontece por acaso. Como eu disse no início, ele é intencional. Jesus ele nos chama a segui-lo, mas também nos envia para fazer outros seguidores. Lembra que Jesus tinha uma multidão que acompanhava, mas ele tinha poucos discípulos. Porque o discípulo faz aquilo que o mestre está fazendo. Existia uma multidão, mas não era a multidão que fazia o que Jesus fazia. Era um grupo menor, eram os discípulos. E nessa mensagem eu quero que você olhe comigo para o início do ministério de Jesus. E vamos aprender um pouquinho com a abordagem simples que ele tinha, mas que era regada de muita intenção. Ele era intencional em tudo aquilo que ele fazia. E para isso o nosso texto de hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 35, a partir do 35 ali. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos, ouvindo isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venham ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui. Esse é o texto de hoje. E ele mostra o início da chamada de Jesus dos seus discípulos. E aqui é interessante nós notarmos que a sequência e a forma como Jesus conduz todas as coisas. Em primeiro lugar, a gente vê João Batista. E João Batista, a palavra diz, e ele se declara, que ele era aquele que abriria o caminho para que o Messias trilhasse, Ele ia preparar o caminho do Senhor. E João Batista, ele indica para os seus discípulos, que inclusive André era um deles, discípulo de João Batista, e ele indica: eis o Cordeiro. E quando ele indica eis o Cordeiro, a gente vê que 2 dos seus discípulos, um deles André, seguem Jesus imediatamente. João mostrou o caminho e os 2 acompanharam, foram atrás de Jesus.
E o texto fala que eles passam um dia ali com Jesus, e logo em seguida o que André faz? André corre para o seu irmão Pedro e fala: achamos o Messias, e leva então Pedro até Jesus. Mais para frente, Jesus caminha e ele encontra Filipe. Filipe, então, com esse encontro de Jesus, ele sai e chama Natanael e traz Natanael para Jesus. Então a gente percebe aqui um padrão, né? Alguém encontra Jesus, vai ao encontro de outro e convida com as palavras: venha ver, venha e veja. E o discipulado, ele começa justamente nesse relacionamento intencional. E ele se desenvolve com um testemunho pessoal, um convívio com Jesus. Jesus nos convida a participar com Ele desse relacionamento. Jesus convida e fala: venham ver, venham comigo, estejam comigo. O discipulado, ele começa nesse relacionamento intencional. Eu vou até Ele. Lembra que João Batista mostra: Ele é o Cordeiro. Como se dissesse assim: ó, lembra tudo aquilo que eu já falei em toda a jornada, que eu falei que viria o Messias? Então, é Ele. E quando Ele aponta, os discípulos automaticamente, como se dissesse assim: valeu, João, você me acompanhou, a gente acompanhou você até aqui, agora a gente vai com Ele, porque o Senhor falou dele, estamos indo. E eles vão atrás de Jesus. Eles começam a seguir Jesus. Porque eles ouviram falar do Messias, eles ouviram falar do Mestre. E quando eles se deparam com Ele, então o Mestre passa a fazer sentido. Eu queria que nós dividíssemos esse texto aqui em alguns blocos para a gente perceber o que de prático isso traz para nós. Lembra que a gente está falando de discípulos em missão. Eu e você, nós estamos em missão nessa terra. Você não caiu aqui de paraquedas, você não está aqui à toa, você tem algo especial a realizar. E Jesus disse: ide e fazei discípulos. Então vamos analisar aqui os versos 35 até o 37. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Jesus, voltando e vendo que o seguiam, disse: o que vocês estão procurando? Aliás, era até o 37, né? Então os dois discípulos, ouvindo isso, seguiram Jesus. João Batista estava com 2 dos seus discípulos quando viu Jesus. E ele declarou que ele era o Cordeiro de Deus. Eles entenderam o sinal. Porque João Batista todos já sabiam que João Batista estava preparando o caminho para que Jesus viesse e cumprisse o seu ministério. Então, quando ele indica, eles entendem o sinal. E essa é uma lição muito importante para nós, porque a gente está falando de ir e fazer discípulos. E os discípulos estão por toda parte. Aqueles que não estão seguindo Jesus, eles estão por toda parte. Só que alguém precisa mostrar o caminho. Alguém precisa dar o sinal. Alguém precisa dizer: ó, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é Jesus que pode mudar a tua história, que pode mudar a sua vida. João Batista dá o sinal e eles entendem. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar quem são esses discípulos. Muitas vezes a gente não sabe, não consegue compreender onde estão, cadê os discípulos? O que eu tenho que fazer? Quem são eles? Eles estão ao nosso redor. Eles estão por toda parte. Talvez a gente não vê por estar distraído, talvez ocupado demais, ou esperando acontecer algo extraordinário. E Jesus nos chama a atenção para nós olharmos e indicarmos o caminho. Esses discípulos, eles podem estar muito perto, por exemplo, dentro da sua casa. Pessoas que ainda não entenderam o que é seguir Jesus. Pessoas que não entenderam ainda o que é entregar a sua vida para Jesus e confiar nele. Jesus é aquele que veio para salvar. Jesus é aquele que veio para nos redimir, para restaurar o nosso relacionamento com Deus. É Ele, é o papel dele. Ele veio para isso, mas as pessoas não compreendem. As pessoas não conhecem esse Jesus.
E o nosso papel é mostrar o caminho, ser como João Batista e falar: Ele é o Cordeiro, Ele é Jesus, Ele é aquele que pode fazer toda a diferença na tua vida. Talvez filhos, cônjuge, pessoas que estão próximas da tua família. Talvez eles estejam no teu trabalho, pessoas que diariamente você está caminhando ali, estão ali contigo, você conversa sobre todos os assuntos, mas não sabe que aquela pessoa, ela está sofrendo, que ela está passando por lutas, que ela está enfrentando uma dificuldade por não ver Jesus. Porque ela não sabe, ela até conhece, Jesus, religião, igreja, tal, mas não conhece esse Jesus de um relacionamento, e é esse Jesus que quer fazer diferença nas nossas vidas. É um Jesus de relacionamento. Então as pessoas estão bem próximas, talvez até mesmo dentro da igreja. Pessoas que frequentam a igreja aqui, mas têm só cumprido o rito, não conhecem de fato um relacionamento com Jesus. No nosso bairro, no nosso grupo de WhatsApp, na fila do banco, quando você vai ao supermercado, caixa do supermercado, a gente não sabe o que as pessoas estão vivendo. E nós podemos ser aquelas pessoas que vão mostrar o caminho. Quem é Jesus? Quem pode mudar a tua história, a tua vida? A gente precisa entender que o discipulado começa com essa visão espiritual. João viu Jesus e apontou o caminho. A gente precisa ver com os olhos do reino e mostrar para as pessoas como chegar a Jesus, como encontrar Jesus. Você não sabe, mas essas pessoas estão clamando por ajuda. Muitas pessoas, você passa por elas, até cumprimenta, fala bom dia, boa tarde, boa noite, mas no seu coração ela grita por socorro: alguém me ajuda. E somente Jesus pode trazer a solução e a salvação para a vida delas. Então, o primeiro exercício para você, se você quiser anotar ou digitar, enfim, eu queria que você pensasse de bate-pronto, e Deus vai trazer a sua mente agora, 3 pessoas que você acredita que o Senhor tem colocado no teu caminho. Só pensa. 3 pessoas, está passando agora na tua mente aí. 3 pessoas que você convive e entende que, puxa, não sei por que pensei nessa pessoa, mas ela veio à minha mente e eu entendo que Jesus faria diferença na vida dela. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. 3 pessoas. Se veio à tua mente, anota e registra aí. E guarda com você, que a gente vai falar mais sobre isso depois. O segundo passo que nós devemos dar é um convite para caminhar com você. Versos 38 até o 42 diz: e Jesus, voltando-se, vendo que seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, ou seja, Pedro. Quando os 2 discípulos começaram a seguir Jesus, ele faz essa pergunta, que eu citei no início: o que vocês estão procurando? O que vocês querem? Lembra? João tinha apontado, eles largaram João e foram atrás de Jesus. E Jesus pergunta: tá, e aí, o que vocês querem? O que vocês estão procurando? A gente quer saber onde o Senhor mora. Queremos saber onde. E o que Jesus fala? Venham ver.
Me acompanhe, venham comigo, venham e vejam. André passa o dia com Jesus e, como quem contagiado com a presença de Jesus, ao ver onde Jesus morava, ao ver a realidade de Jesus, que ele era o Messias, ele não se contém e ele corre para Pedro e chama Pedro. Achamos o Messias, venha ver, e leva até Jesus. Discipulado, ele é muito mais do que você ensinar, é convidar as pessoas para caminhar junto. Jesus não poderia falar, não, eu moro ali, ó, você vai reto aqui, vira ali e tal, não, ali, eu moro ali. O que Jesus faz? Vem comigo, vamos junto, vou mostrar para vocês. Chama eles para essa caminhada, chama eles para esse relacionamento, venham ver. O que vocês estão procurando? Venham ver. Não basta dizer que Jesus é bom, eu preciso dizer, venha conhecer Jesus. As pessoas já ouviram, e o Brasil é um país que praticamente todo mundo já ouviu falar de Jesus. É um país livre, onde temos muitas religiões, então as pessoas já ouviram falar de Jesus. Mas existe uma diferença enorme de você ouvir falar de Jesus e você conhecer Jesus. Jesus nos convida a conhecê-lo. Ele convida as pessoas, venham ver, venham comigo. Como quem diz, eu quero fazer sentido para a tua vida. Eu não quero ser um Jesus que está aí na tua mente, o teu cognitivo, que você já ouviu falar de mim. Não, Ele quer fazer parte da tua vida e Ele quer fazer sentido na tua vida. Mas Ele só vai fazer sentido quando nós caminharmos com Ele. E esse é o convite, caminhar com Ele. E quando nós falamos sobre esse caminhar com Jesus, e a gente está falando de ir e fazer discípulos, nós precisamos chamar as pessoas para caminhar comigo. Chamar para caminhar com você. Jesus acolhe aqueles que se aproximam, nem com um grande discurso, mas simplesmente com a sua presença. Ele não oferece nenhum curso, Ele oferece a sua presença. Ele se relaciona. André entendeu isso. Passou o dia com Jesus e correu chamar o irmão dele. Como quem fala assim, cara, você precisa ver o que eu vi. Você precisa passar o dia com esse cara. Você precisa conhecer essa pessoa que hoje entendemos que é o Messias. Você precisa ver. A gente precisa ser intencional quando a gente quer e nos propomos a fazer discípulos. Como eu disse, Jesus acolhia aqueles que chegavam até Ele. As pessoas tinham acesso a Jesus. Agora eu te pergunto, as pessoas têm acesso a você? Você é um discípulo de Jesus. Você já caminha com Jesus. As pessoas têm acesso a você? E aqui eu queria dar um segundo exercício. O primeiro foi você identificar as pessoas, lembra? E o segundo exercício que eu quero dar para vocês, e é para fazer, tá? É para fazer. Pega essa lista de nomes. Apresente eles ao Senhor, ore por eles. E decida convidar uma dessas pessoas dessa tua lista para passar o dia com você. Ou quem sabe tomar um café. Leva lá na Estrelita para tomar um café. Leva lá, vamos tomar um café. Vamos comer um lanche lá. Convide uma dessas pessoas para passar um tempinho com você. Um café, um almoço, uma caminhada no parque lacustre. Não importa. Convide. Se nós fizermos isso, e aliás, faça isso quantas vezes for necessário, ok?
Porque certamente você vai encontrar resistência. Não posso, estou cansado, hoje não dá, hoje... Faça isso muitas vezes. Se você se importa com essas pessoas que você notou, se você se importa com essas pessoas que veio à sua mente, se você sente que Deus conduz você para essas pessoas, está conduzindo você para essas pessoas, persista. Lembre que eu não estou chamando, você não está convidando para ir fazer faxina na tua casa. Você não está chamando para fazer a colheita lá, né, Paulo? Colher lá, vem colher comigo aqui, tem que pegar sol aqui. Não, você não está chamando para isso. Você está chamando para ter um tempo com você. E lá você vai conversar sobre tudo. Sobre a derrota do Flamengo para o Santos. Você vai falar sobre qualquer coisa. Mas você vai ter tempo com essa pessoa. Às vezes a gente quer levar as pessoas para Jesus e a gente quer que as pessoas... Uau! Só que ela nem tem acesso a você. As pessoas precisam conhecer o Jesus que habita em você. Porque hoje, se ela ligar a televisão, ela vai ouvir falar muito de Jesus. Qualquer canal lá, vai falar de Jesus. Em algum momento vai estar falando de Jesus. Não é esse Jesus. Ela precisa conhecer o Jesus que habita em você. É esse Jesus que ela precisa ter acesso. Mas para ela ter acesso a esse Jesus, ela primeiro tem que ter acesso a você, a mim. E muitas vezes nós não somos acessíveis. Nós nos fechamos, e as pessoas não conseguem chegar em você. As pessoas não conseguem se aproximar de você. Então apresente esse Jesus que habita em você e comece com um café. Comece com uma caminhada. Nada difícil, né? Nada difícil. Nada difícil. Em terceiro lugar, o discipulado exige constância. Ser constante. Jesus encontra Filipe e o chama. E aqui a gente vai ler nos versos 43 até o 51, que diz: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele quem Moisés escreveu na lei e quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe te chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: você crê só porque eu disse que eu tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Discipulado exige constância. Natanael era um cético. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Imagina a reputação, né, da cidade. Será que pode vir o Messias sair de lá? E Filipe, engraçado que ele usa a mesma fala de Jesus, né? Lembra que eles perguntaram, Jesus pergunta, eles querem saber onde Jesus morava, ele fala: venha e veja. E Filipe usa a mesma frase: venha ver, venha e veja, vamos junto. Olha a caminhada de novo, vamos caminhar até ele. Então Filipe convida Natanael para ir até Jesus. O discipulado, ele envolve lidar muitas vezes com dúvidas, críticas e barreiras. Muitas pessoas têm barreiras quando se fala em Jesus. Quando se fala em Jesus, as pessoas: já está me chamando para ir para a igreja. Vai lá. Quer que eu vire crente, como se fosse uma mágica, né? Agora eu vou virar crente. Ó, tu não virei crente. Nada disso. As pessoas têm preconceito, as pessoas têm medo. Meu Deus, o que é isso? A gente precisa mostrar este Jesus que vai fazer sentido para a vida dela. Um Jesus que pode curar todas as suas feridas, um Jesus que pode responder todas as suas perguntas, um Jesus que pode curar a sua alma.
É esse Jesus que a gente precisa mostrar para as pessoas. Só que esse Jesus precisa fazer parte da minha vida. E como a gente viu no ponto anterior, eu preciso estar aberto para que as pessoas vejam esse Jesus que há em mim. Natanael era sincero, resistente, mas interessante que a constância e a presença de Filipe abrem o caminho para a fé se desenvolver. Filipe é o exemplo de André, que correu para o irmão, ele não se conteve e falou: eu preciso que Natanael conheça. E quando ele leva Natanael até Jesus, o que Jesus faz? Jesus revela o seu coração. Jesus não aponta o dedo para o irônico Natanael. Pode vir alguma coisa boa. Jesus sabia disso. Ele não aponta o dedo para o irônico Natanael, mas ele potencializa aquilo que tinha dentro de Natanael. Eis aí um verdadeiro israelita. Natanael: mas quem é você que me conhece? Às vezes a gente está mais preocupado em fazer as pessoas se tornarem perfeitas, na verdade, e mostrar para elas o erro delas, e mostrar para elas: o que você está fazendo é pecado. E a gente esquece de potencializar aquilo que Deus pode fazer na vida dela e mostrar o que Deus pode ser na vida dela. Aliás, mostrar qual é a identidade dela em Cristo Jesus. Qual é a identidade dela em Cristo Jesus? Caminhar com alguém ou nos propomos a fazer isso requer de nós uma postura de constância. As pessoas não estão abertas a conhecer Jesus. Elas vão querer conhecer Jesus se elas conseguirem ver em você um Jesus diferente daquilo que ela já ouviu. Elas precisam olhar para você e enxergar um Jesus que está longe dos livros, mas um Jesus que faz sentido. É isso que ela precisa ver. É isso que vai gerar nela o desejo de conhecer e, quem sabe, se tornar um discípulo de Jesus. Esse é o caminho. Então, como um terceiro exercício aqui, não desista. Se você ama as pessoas, não desista. Se você entende que Jesus pode mudar a vida de alguém, não desista. Porque as pessoas estão clamando por ajuda. E às vezes elas estão do teu lado. E você conhece esse Jesus que pode mudar, porque um dia ele mudou a tua vida, mudou a tua história. Você sabe que ele pode fazer, então ame e não desista das pessoas. Eu queria que você assistisse um vídeo agora. Esse vídeo eu até citei para vocês aqui algum tempo atrás. É de um missionário amigo meu, lá do Rio de Janeiro. Ele chama Pedro do Borel. E eu queria que você prestasse muita atenção nessa história, que tem muito a ver com esse terceiro ponto, de não desistir. Coloca, filho. Eu tenho que me segurar, senão eu sempre choro. Quando as pessoas me fazem essa pergunta, né, diz uma história, me conta uma história, alguma coisa que marcou a sua vida como missionário ou como cristão. E não tem como eu não pensar numa história que até hoje ela marca a minha vida. Aconteceu há muito tempo. Eu diria que essa história é uma história de amizade, de amor. É a história do Valdir. Eu conheci o Valdir no Morro do Borel. Eu tenho que me segurar, senão eu sempre choro. E eu lembro que eu subi um morro e encontrei um cara com aspecto como quem bebia muito, cheirava álcool. E eu lembro que eu fui evangelizar e quando eu entrei, eu perguntei se eu podia falar do evangelho para ele. Ele falou que sim. E quando eu entrei, eu senti no meu coração uma frase: não fala nada. Eu até achei que era batalha espiritual, não fala nada. E aí eu tive a certeza que eu não tinha que falar nada para ele. Sentei do lado dele e fiquei ali quase meia hora do lado do Valdir. Ele olhava para mim, não entendia nada. Depois eu levantei, falei: seu Valdir, tô indo embora. E fui embora.
2 meses depois, né, no Morro do Borel, caminhando lá, começando o trabalho no Borel, eu passei, ele estava no barzinho tomando uma pinga, aí eu falei assim, ei, Valdir! Aí ele era migaguinho, tu lembra de mim? Eu falei, claro que lembro. E ali começou uma jornada de amor, foi amor. Eu amei o Valdir e não tinha volta. E continuei andando com o Valdir, toda vez que eu via ele, parava, ficava conversando com ele no barzinho, ele tomando a pinga dele, eu falava com ele e tal. E as pessoas me viam muito com o Valdir. Aí começaram algumas pessoas, quando começaram a encontrar com ele meio bêbado, ou caído no bar, me chamavam, falaram, ó, teu amigo tá lá deitado lá. Eu ia lá, pegava o Valdir, levava ele pra casa dele. Ele morava no alto do morro. E a gente ficou amigo. E andamos um ano e pouco. E um dia eu falei, Valdir, você não quer mudar de vida, cara? Aí, você me ajuda? Eu falei, claro que te ajudo. E levei ele pra casa de recuperação. E ele foi. Ele ficou 9 meses. Aí voltou. Aí andou bem, bonito, tudo. O que você fez com esse cara? Eu falei, cara, Jesus na vida dele. Passou. Acho que um ano depois o Valdir caiu de novo na bebida. Aí voltou tudo de novo. Aí eu falei, pô, aí Pedro. Eu falei, calma, cara, o Valdir é do Senhor, pô. Continuei andando com o Valdir. Uns 6 meses depois, eu levei ele de novo pra casa de recuperação. Ele foi. Aí ele fugiu da casa de recuperação. Voltou pro morro. Eu falei, Valdir. Aí continuou bebendo. Aí eu levei de novo pra casa de recuperação, ficou 3 meses. Aí fugiu da casa de recuperação. Falei, pô, Valdir. Aí não tinha como, ele não queria ficar na casa de recuperação. Eu falei, pô. Mas continuei andando com ele. Uma vez caiu uma chuva no Morro do Borel, o barraco dele caiu, ele morava com a mãe dele bem velhinha. E eu falei, cara, como é que eu vou ajudar esse cara? E lá onde nós trabalhávamos, na missão, eu tinha um depósito lá, eu falei, ó, pessoal, vou trazer o Valdir pra cá, limpamos tudo, fizemos um banheirinho, fizemos uma casinha bem pequenininha lá, né? E ele foi morar com a gente. O Valdir morou quase 3 anos e meio com a gente, mas bêbado. E eu tive que pagar um preço muito alto com o Valdir, porque eu ouvia todo mundo falando, cara, esse cara não quer nada com Deus, pô, meu irmão, esse cara aí tá dando pérolas aos porcos. Alguns crentes, né, que me viam andando com o Valdir, falaram, rapaz, esse cara não quer nada com Deus não, rapaz, isso aí tem mais jeito não. Eu falei, tinha jeito. O Valdir não era porco, o Valdir era alguém que era amado por Deus. E eu sabia que o Valdir era parceiro. E para mim não importava se o Valdir ia ir para a igreja, se o Valdir ia aceitar Jesus ou não. Eu sabia que eu tinha que andar com o Valdir. E aí a gente começou a andar. Um dia o Valdir chegou bêbado lá em casa, lá, e todo mundo ficou reclamando, e falou, vai lá. Ah, tá lá. Era de madrugada, o Valdir falou um monte de coisa, né? Bêbado. Eu falei, Valdir vai dormir? Não, dormir não. Ninguém me ama. Ele falou que ninguém amava ele. Eu falei, como é que ninguém te ama? Eu lembro que aquela noite eu peguei o Valdir, eu dei uma surra no Valdir. Sabe assim, aqui uma surra santa? Sabe aquele soquinho assim? Que tu, Valdir, te amo, cara, te amo. E ele foi dormindo, no outro dia ele acordou, tava lá varrendo o quintal, eu nem lembrava de tão bêbado que ele tava. Eu falei, tu me deu muito trabalho essa madrugada. E um dia o Valdir chegou para mim e falou assim, Pedro, eu vou mudar de vida. E eu falei, duvido, Valdir. E o Valdir mudou. O Valdir procurou uma igreja. Aí chegou o Valdir lá em casa com gravatinha. Eu falei, cara, que legal, Valdir. E ele continuou. Um dia eu fui na igreja dele, estava lá na portaria. Eu falei, Valdir, que coisa linda. E o Valdir mudou de vida. O Valdir mudou. O Valdir mudou. Tanto mudou que ele era um profissional de mão cheia. Mas tudo que ele ganhava, ele gastava em bebida. E em um ano, o Valdir conseguiu trabalhar, pintando casa, fazendo coisas, e comprou um barraquinho para ele. E eu fiquei muito feliz. Ele mudou com a mãe dele para esse barraco. E acho que uns 6, 7 meses ele morando lá, a mãe dele morreu, eu fiquei com medo, falei, cara, o Valdir vai continuar a beber de novo. Mas o Valdir passou o luto, não bebeu mais. E eu estava sempre na casa do Valdir, o Valdir sempre me trazia frutas, né, lá em casa, e o meu filho nasceu, eu falei que ele era o avô do meu filho, eu falava que o Valdir era o pai, o avô que meus filhos precisavam. E o Valdir mudou de vida. E agora vem a cereja do bolo, né? O Valdir sumiu da minha casa, eu falei, cadê o Valdir? Na casa dele não achava ele. E um dia o Valdir apareceu lá e falou, Pedro... O Valdir falou, eu estou fazendo um tratamento que eu estou com um caroço no pescoço, por isso que eu sumi. Aí ele descobriu que tinha um câncer no pescoço, né? O câncer do Valdir matou ele em 3 meses. E eu ia sempre visitar o Valdir. E teve uma sexta-feira, que não era dia de visitar, eu tinha que viajar para Bauru, e eu fui na sexta-feira e falei, Valdir, eu tô vindo aqui hoje porque no domingo eu não posso te ver. E ele falou para mim, aquele jeitinho dele, falou, todo cabelinho baixinho, todo roxo. Ele falou, Pedro,
eu pedi a Jesus para você vir aqui hoje. Eu falei, por quê? Ele falou, esse final de semana Jesus vai me levar. Quando você voltar, eu não estou mais aqui. Eu falei, como assim? Você não vai sair do hospital? Ele, não. Você vai para outro quarto? Não. Você vai voltar para casa? Ele, não. Ele falou, Jesus vai me buscar essa semana. Eu falei, não vai me buscar não, Jesus vai te curar. E ele começou a falar, não, Jesus vai me buscar. Eu falei, não vai buscar, Valdir. E aí ficou essa briga ali com ele. Eu tinha levado umas fotos do meu filho e botado lá na cama dele no hospital. Aí ele falou assim, eu quero ler um texto para você. Talvez esse texto da Bíblia eu decorei ele porque o Valdir leu para mim. Eu não vou falar aqui, né, como o Valdir leu, porque vai demorar muito, né? Ele leu do jeitinho dele, gaguejando. E ele leu para mim em Filipenses capítulo 3, quando Paulo diz, eu não sou perfeito, nem julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado, esquecendo das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. E no finalzinho do texto, Paulo diz assim, porque a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador que transformará o nosso corpo de humilhação. E quando ele acabou de ler isso, ele falou assim, Pedro, eu não vou sentir mais dor não, Jesus vai me levar. Eu falei, Valdir, ele não vai te levar não, cara. Tem muita coisa, eu mostrei a foto do meu filho, que teu neto tá aqui. Aí ele apertou minha mão e falou, eu só pedi a Jesus para trazer você aqui porque eu queria te agradecer. Eu falei, não, cara. Ele falou, Pedro, obrigado porque você não desistiu de mim. Obrigado porque você me amou e disse, me perdoa pelo trabalho que eu te dei. E eu falei, Valdir, tu não me deu trabalho, cara. Você não me deu trabalho, você era meu amigo. E mesmo se você não fosse para nenhuma igreja, eu ia te amar, Valdir. Você é meu amigo. Tu não vai embora, não. Aí ele começou a chorar. Aí ele falou para mim assim, pede desculpa pro pessoal lá, por mim. E eu fiquei com muita raiva, porque todo mundo dizia que eu estava dando pérolas aos porcos. E Valdir não era porco. Valdir era alguém que Deus amava. E quando eu penso no Valdir até hoje, isso aí já tem mais de 20 anos. Eu acredito que o evangelho é amar pessoas. E eu terminaria talvez essa história aqui dizendo que quando a gente conhece o evangelho, a vida não tem mais a ver com a gente, tem a ver com o próximo. E Valdir foi alguém que Deus me permitiu andar com ele e amá-lo. Aliás, eu acho que Jesus me escolheu para amar Jesus. Ele amou o Valdir através de mim. Isso é um privilégio. E eu tenho certeza absoluta que um dia a gente vai se encontrar, eu e Valdir. E a gente vai rir muito. E essa história eu vou levar muito para a minha vida, porque ela me abençoa sempre. Porque amar pessoas é o nosso chamado. Pensa sobre isso, né? Essa é a história que marca a minha vida. Valdir, eu conversei com o Pedro e falei, Pedro, eu vou passar o teu vídeo lá, na igreja. E ele falou que vocês tenham muitos Valdir na história de vocês. E a gente já tem o nosso Valdir, né? E Deus está trazendo mais. E Ele vai trazer mais Valdir. E o que nos chama a atenção é, não desista. As pessoas, elas dão trabalho. Você dá trabalho, sabia? Não desista do outro. Não desista de se importar com a pessoa que convive com você. Dessa pessoa que você lembrou, talvez anotou, pensou nela, não desista dela. Mesmo que diga não, mesmo que contrarie, não quero saber de Jesus, não quero saber, não desista. Discípulos não caem do céu, eles são encontrados, são chamados e são acompanhados. Nós somos chamados para acompanhar. Para acompanhar. Muitos sabem como que o Daniel chegou aqui. E eu não desisto dele. Eu não vou desistir dele.
Ele entendeu que tem gente que não abriu mão dele. E tem muita gente aí, outros Daniéis, Valdir, que estão por aí, se quiser colocar no feminino, né, Danielas, que estão por aí clamando pela sua ajuda, só que você não viu ainda. E a gente precisa olhar para eles com o amor que Jesus coloca no nosso coração e falar assim, ó, eu não vou desistir de você. O Daniel ainda está bebendo. Ele ainda tem as quedas dele. Ele ainda tem as quedas dele. Mas eu tenho dito, cara, eu não vou abrir mão de você. Eu vou contigo até o fim. E ele vira e fala, obrigado. Obrigado por estar comigo. Obrigado por não me deixar. Porque lá fora todo mundo deixa. Porque lá fora todo mundo abandona. Porque lá fora ninguém se importa. A gente precisa se importar. Esse é o desafio para nós. Então, se você anotou esses nomes, se Deus colocou algumas pessoas no teu coração, na tua mente, se aproxime. Não espere cair do céu. Não espere cair um problema gigante na vida dessa pessoa para daí você correr lá e abraçar. Não, vai lá e se propõe a estar juntos, a fazer diferença na vida dessa pessoa. Lembra do tema da mensagem? Onde estão os meus discípulos? Eu te digo, estão do teu lado. É só você ver. É só você abrir o olho. É só você falar assim, vou sair da minha inércia. Vou sair do meu comodismo. Vou sair da minha zona de conforto. E vou começar a amar o outro como Jesus ama. Esse é o desafio que nós temos. E eu queria que você saísse daqui hoje com, quem sabe, um lema semanal. Se tivesse um lema na semana assim, e dissesse, Deus, essa semana eu vou encontrar e me aproximar de quem o Senhor quer que eu discipule. De quem o Senhor quer que eu me aproxime. Senhor, essa semana eu quero me aproximar de alguém. Senhor, essa semana eu quero fazer diferença na vida de alguém. As pessoas estão aí para serem amadas, para serem cuidadas por você. Por você. Então, coloque-se de pé. Vamos orar. E aceite esse desafio. Aceite esse desafio. Porque Deus tem algo especial para fazer na vida de muitas pessoas, mas mais ainda, na sua vida. Na sua vida. Decida se importar com alguém. Decida amar alguém. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tanto ensinamento que o Senhor trouxe a nós. E eu te peço, Deus, tira-nos da nossa zona de conforto. Inquieta-nos, ó Deus, tira a nossa paz, tira o nosso sono, se for necessário, ó Deus. Nos chacoalha, Senhor, para que a gente possa acordar e olhar para o lado e ver as pessoas que estão precisando do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a sermos discípulos que mostram o Senhor através dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos gestos. Deus, faz isso, Deus, na minha vida, a começar em mim, a começar em cada um que está aqui, ó Deus. Faz isso em nós. Senhor, traz à nossa mente as pessoas que o Senhor quer que nós nos aproximemos, ó Deus. A cada um aqui, Senhor, não deixa ninguém. Mostra para cada um aqui as pessoas com quem nós precisamos nos aproximar e mostrar Jesus. Faz isso, Deus. Faz isso, Jesus. Nos mostra, Deus, quem são essas pessoas que nós vamos cumprir e realizar a obra que o Senhor tem preparado, Senhor. Faz isso em nós. No nome de Jesus. Amém. Amém.